começou uma rebelião no céu. O diabo, que na época não era diabo, era apenas um anjo de luz, que a tradição cristã chama de Lúcifer, embora o nome Lúcifer não esteja na Bíblia, é bom deixar bem claro, o nome Lúcifer não está na Bíblia, ele é chamado apenas de estrela da manhã. Duas menções a ele aparecem no livro de Isaías e no livro de Ezequiel. Os dois falam desse ser que estava assentado no brilho das pedras, andando com Deus, sendo um ser divinizado como se fosse o próprio Deus, e ele é equiparado aqui ao rei de Tiro. Eu vou ler para você um desses textos aqui. Ezequiel capítulo 28, quando fala desse ser, verso 13 fala assim, verso 12: assim diz o Senhor, você era o modelo da perfeição. Está falando do rei de Tiro, mas também daquele ser diabólico que estava usando o rei de Tiro para os seus planos infernais. E fala assim: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Essas pedras aqui parecem a roupa do sacerdote, do sumo sacerdote lá do povo de Israel. Ou seja, esse ser, ele estava no céu, era o sinete da perfeição e quase como um sacerdote diante de Deus. E vai mais: os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia que você foi criado. Você era o querubim, um anjo protetor, um anjo cobridor. Sabe o que significa querubim? Cobrir. É a mesma palavra que vem de Kippur. Na tampa do propiciatório, no santuário, ficavam dois anjos cobrindo a arca. A ideia que alguns teólogos entendem é que a função dos querubins era o seguinte: quando a glória de Deus se manifestava, eles abriam as suas asas para que a glória de Deus talvez não ofuscasse os outros anjos. Então eram anjos cobridores, porque a pergunta é: se eles eram cobridores, estavam cobrindo o que de quem? Então alguns teólogos, até da Reforma Protestante, entendem, Calvino era um deles, que esses querubins cobriam a glória de Deus para não ofuscar os demais. Olha que papel importante. Ele era o cobridor e fala o seguinte: eu o estabeleci, você permanecia no santo monte de Deus, na presença direta de Deus, e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Aí diz o seguinte: na multiplicação do seu comércio você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei, o lancei fora do santo monte de Deus e o expulsei do brilho das pedras, porque você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Então Lúcifer começou uma rebelião no céu contra Deus. E essa rebelião, como eu falei, Lúcifer é o nome do latim, Luciferus, portador de luz. Nós não temos esse nome na Bíblia. Nós temos sim, no livro de Isaías fala de ó estrela, como caíste do céu, ó estrela da manhã, que os teólogos latinos traduziram estrela da manhã como Luciferus, aquela estrela d'alva que carrega a luz. Então esse Lúcifer, esse anjo cobridor, esse querubim, começou uma revolta no céu, e ele não ficou sozinho. Apocalipse capítulo 12 fala do dragão, compara esse ser rebelde como sendo o dragão, e fala que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu que ele levou consigo. E fala também de uma luta que teve no céu, de Miguel e seus anjos expulsando do céu o dragão e seus anjos. E fala: o dragão é o diabo, a antiga serpente, e Satanás. Então, quando Lúcifer começou a rebelião no céu, ele certamente colocou dúvidas sobre o caráter e a idoneidade de Deus. Jesus diz que ele foi mentiroso desde o princípio. Jesus fala: eu vi o diabo caindo do céu como um raio.